Fala galerinha, vamos finalizar aqui então nossa terceira videoaula sobre carboidratos. E nesse momento a gente vai discutir um pouquinho sobre polissacarídeos, que são polímeros de açúcares que contêm mais de 20 unidades de monossacarídeos, mais de 20 resíduos de açúcares. Alguns têm centenas ou até milhares de unidades de monossacarídeos, certo? Ao contrário dos monossacarídeos, pessoal, os polissacarídeos deles, derivados, eles não possuem sabor doce e nem são solúveis em água, certo? Os polissacarídeos eles vão diferir entre si pelas unidades de resíduos repetitivos que eles são formados, pelos diferentes açúcares que são formados. Além disso, outra questão que diferencia os polissacarídeos são o comprimento da cadeia, o tipo de ligação glicosídica que é formada e o tipo de ramificações, ou seja, se tem ou não também ramificações, certo? Com base nessas características, a gente pode classificar então os polissacarídeos em homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Os homopolissacarídeos são aqueles polímeros que são formados exclusivamente por um único tipo de açúcar, certo? Esses homopolissacarídeos eles ainda podem ser subclassificados como não ramificado ou ramificado. No caso dos homopolissacarídeos, a gente pode dar como exemplo aqui alguns polissacarídeos que são utilizados como forma de armazenamento de energia, como o amido, o glicogênio, e também componentes estruturais, como de parede celular de vegetais, de exoesqueleto, como é o caso da celulose e da quitina. Já os heteropolissacarídeos, eles atuam normalmente como suporte extracelular em muitas formas de vida, além de componente estrutural também de parede celular bacteriana, como é o peptídeo glicano, certo? Então, assim como nos homopolissacarídeos, os heteropolissacarídeos também são subclassificados. Dois tipos. Eu tenho aqui o que é linear, ele tem aqui dois tipos de monossacarídeos, de maneira que não tem nenhum tipo de ramo nessa cadeia linear, ou eu posso ter um heteropolissacarídeo ramificado, que vai ter múltiplos tipos de monômeros, apresentando então aqui uma ramificação. Bom, pessoal, alguns homopolissacarídeos, eles são formas de estocagem de combustível. Os polissacarídeos de armazenamento mais importantes são o amido e o glicogênio. O amido ele é exclusivo de células vegetais e o glicogênio em células animais, ambos formados por glicose, certo? Então aqui, olha, eu tenho várias unidades de glicose formando esse polissacarídeo. Todos esses dois polissacarídeos, eles ocorrem intracelularmente em grandes grânulos, agrupados em grânulos dentro da célula. Aqui eu tenho a representação aqui de grânulos de amido numa célula vegetal e grânulos de glicogênio em uma célula animal, certo? As moléculas de amido e de glicogênio elas são extremamente hidratadas. Eu tenho aqui várias hidroxilas aqui que permitem também a interação de ligações de hidrogênio, formando aqui então pontes de hidrogênio com a água, ok? O glicogênio e o amido, pessoal, ingeridos na dieta, eles são prontamente hidrolisados por enzimas presentes tanto na saliva quanto no intestino, que rompem essas ligações glicosídicas formadas aqui, então, liberando unidades de glicose. Ok? Então, tanto o glicogênio quanto o amido são polissacarídeos nutricionais. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, começando pelo amido. O amido, pessoal, ele contém dois tipos de polímeros de glicose. Um que a gente chama de amilose e outro que a gente vai chamar de amilopectina, certo? A amilose, vamos falar aqui dela primeiro, ela consiste em cadeias longas e não ramificadas de glicose, conectadas por ligações do tipo alfa-1,4, semelhante àquela da maltose que a gente viu na videoaula anterior. Olha, eu tenho aqui uma ligação entre o carbono anomérico 1 de uma glicose com configuração alfa, se ligando ao carbono 4 de uma glicose vizinha. Então aqui eu tenho uma ligação alfa-1,4 e para a amilose eu tenho uma cadeia que ela é linear, ou seja, não tem ramos. Diferente da amilopectina, que também tem uma massa molecular elevada, assim como a amilose, mas ao contrário, ela apresenta ramificações, olha aqui,
do tipo alfa 6. Eu tenho uma ligação alfa 6 numa cadeia principal, certo? Que une então os resíduos de glicose sucessivos de cadeias de amilopectina, certo? Nos pontos de ramificação, pessoal, e aqui é interessante a gente ressaltar que esses pontos de ramificação na amilopectina acontecem aí a cerca entre 24 e 30 resíduos de glicose, ok? É interessante a gente ressaltar que a maioria dos vegetais possui a capacidade de sintetizar amido, especialmente abundante aí em tubérculos, em sementes, e é um polímero que tem aí cerca de 1.400 moléculas de glicose para cada molécula de amido, certo? Então, tanto a amilose quanto a amilopectina, elas coexistem num grânulo de amido, certo? Elas são associadas, formando então a molécula de amido, certo? A estrutura tridimensional mais estável para essas cadeias ligadas por ligações alfa-4, tanto no amido quanto no glicogênio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma estrutura em forma de hélice. Essa estrutura, pessoal, essa estrutura helicoidal da cadeia de glicose por ligações alfa-4, elas acontecem devido a uma interação de hidrogênio que tem aqui entre a hidroxila do carbono 2 de uma glicose e o carbono 3 de uma glicose adjacente, certo? Então, com essa ligação de hidrogênio aqui, ela promove uma curvatura na cadeia principal tanto da amilose quanto da amilopectina, certo? Por que essa curvatura ela é permitida? Porque a ligação glicosídica ela é rotacionável, certo? Então eu posso ter aqui rotação entre essas duas ligações aqui, que formam a ligação glicosídica, e essa rotação aqui vai então gerar uma curvatura na estrutura da cadeia principal, gerando então uma estrutura em hélice, certo? Para a amilose, o centro dessa hélice, pessoal, ela tem aqui uma característica interessante, que é ter precisamente as dimensões corretas para acomodar íons de iodo, formando aqui então uma coloração, um complexo azul intenso. Essa interação ela é a base de um teste qualitativo muito comum, onde a gente utiliza Lugol para detectar a presença de amido em determinados compostos, ok? Bom, já o glicogênio, ele é o principal polissacarídeo de armazenamento de células animais, certo? Como a amilopectina, o glicogênio é um polímero ramificado, dá para a gente ver aqui que, olha, as unidades glicosídicas aqui unidas, com ramos também com ligações, assim como na amilopectina, alfa 6. Só que o glicogênio ele é bem mais ramificado do que o amido. Ele apresenta aqui ramificações que acontecem entre 8 e 12 resíduos, tornando então mais compacto do que o amido, certo? Por ele ser mais compacto, ele também tem a capacidade de formar moléculas com maior número de resíduos. No caso do glicogênio, a gente tem aí cerca de 30 mil moléculas de glicose para formar uma molécula de glicogênio. O glicogênio, pessoal, ele é especialmente abundante no fígado, onde ele pode constituir cerca de 7% do peso líquido do fígado, e ele também está presente no músculo esquelético, certo? A função do glicogênio hepático é a manutenção da concentração de glicose na corrente sanguínea entre refeições, ou seja, uma reserva de glicose que pode ser exportada para outros órgãos, como por exemplo o cérebro, que utiliza exclusivamente glicose como fonte de energia quando é necessário. Já o glicogênio muscular, ao contrário, ele não pode ser exportado dos músculos, certo? Ou seja, ele é utilizado exclusivamente pela própria fibra muscular como fonte de energia, no caso aí de jejum, ou até mesmo por uma atividade intensa, aí, numa corrida, numa atividade física intensa, certo? O glicogênio hepático, pessoal, ele é encontrado em grandes grânulos, agrupados aí em grânulos menores, compostos por únicas moléculas de glicogênio. É interessante a gente ressaltar que esses grânulos aqui, pessoal, eles também apresentam, firmemente ligados a eles, enzimas que são responsáveis tanto pela síntese quanto a degradação de glicogênio.
A gente não vai entrar muito em detalhe em relação à síntese e degradação de glicogênio, que a gente vai ter uma aula exclusiva para isso lá no metabolismo energético, quando a gente estiver falando então da produção de energia e da síntese do glicogênio em estado alimentado, ok? Bom, saindo um pouquinho aqui, então da casa dos polissacarídeos de função de reserva energética, vamos falar então aqui de alguns homopolissacarídeos com função estrutural. A gente vai falar aqui de dois deles, da celulose e da quitina, certo? A celulose ela é uma substância fibrosa, resistente e insolúvel em água, que é encontrada na parede celular de plantas, particularmente aí em caules, troncos, em porções mais lenhosas, mais amadeiradas de uma planta, certo? Já a quitina, ela se apresenta como formas fibrosas, longas, similares aí à fibra de celulose, e é o principal componente dos exoesqueletos de artrópodes, como insetos, lagostas, caranguejos. E a natureza rígida e fibrosa da celulose a torna muito útil para produtos comerciais que a gente conhece aí no nosso dia a dia, como o papelão, um material isolante. Ela é também um dos principais componentes aí dos tecidos de algodão, de linho. Já a quitina, assim como na celulose, ela tem a função estrutural aí da resistência e sustentação, o que dá, por exemplo, a possibilidade de uma formiga de sustentar até 100 vezes o seu peso. Pessoal, como a amilose, a celulose ela é um homopolissacarídeo de glicose linear e não ramificado, constituído aí por cerca de 10 a 15 mil unidades de glicose. Entretanto, existe uma importante diferença na celulose. Os resíduos de glicose eles são ligados por ligações glicosídicas do tipo beta-1,4. Vamos identificar aqui que, olha, a ligação entre os resíduos de glicose elas são diferentes da amilose, que era alfa-1,4. Aqui eu tenho uma ligação onde o carbono anomérico ele apresenta uma configuração beta. Olha aqui, lembrando, se está para cima do plano do anel para o mesmo lado do grupo volumoso, eu tenho uma configuração beta. E se liga aqui também ao carbono 4 da glicose vizinha. Pessoal, então, devido a essa diferença na ligação glicosídica, as moléculas individuais de celulose e amilose elas vão ter uma conformação espacial diferente, dando a essas moléculas propriedades físicas muito diferentes. Vamos perceber aqui o seguinte, que para a celulose, a conformação mais estável é aquela na qual cada molécula de glicose ela gira 180 graus em relação à molécula vizinha, a um resíduo vizinho, o que gera uma cadeia polissacarídica reta e estendida. Que nessa figurinha aqui dá para a gente ver melhor o que eu acabei de falar com vocês, esse flip de 180 graus a cada unidade. O que seria isso? É como se uma molécula de glicose, num certo momento, ela estivesse de cabeça para cima e a próxima de cabeça para baixo, certo? Essa conformação ela só é possível devido à ligação do tipo beta-1,4. Nessa ligação aqui, a conformação mais estável ela é gerada devido às ligações de hidrogênio que ocorrem entre as hidroxilas, tanto acima da cadeia quanto abaixo da cadeia, certo? Se a gente relembrar, lá na amilose, a ligação alfa-1,4, ela, ao seu redor, ela permite a interação de hidrogênio apenas de um lado da cadeia, o que gera aquela dobra na cadeia da amilose, gerando então uma cadeia helicoidal, certo? Em hélice. Bom, todos os grupos hidroxilas na cadeia da celulose eles estão disponíveis para ligação de hidrogênio, certo? Então, com isso, é possível a cadeia estender-se lado a lado, uma a outra, formando uma rede estabilizada não somente pelas ligações intercadeia, mas também, se a gente poder visualizar aqui, olha, a gente pode visualizar nessa segunda figurinha aqui, que olha, interações de hidrogênio intercadeias, certo? Ou seja, entre cadeias distintas, o que vai gerar então fibras supramoleculares retas e estáveis, ou seja, onde eu tenho cadeias se interagindo, gerando então grande resistência e promovendo então a função de estruturação que é da celulose, ok? O que é interessante a gente discutir em relação à celulose? A maioria dos animais vertebrados
eles não conseguem utilizar esse polímero como fonte de combustível para gerar energia, porque a gente carece de uma enzima que hidrolisa essa ligação beta 1,4, certo? Então a gente não consegue quebrar essa cadeia para liberar glicose e a gente utilizar como fonte de energia. Já os cupins e alguns vertebrados, como os ruminantes, que são animais que digerem a celulose prontamente, mas somente porque eles carregam no trato intestinal um micro-organismo simbiótico que secreta uma enzima celulolítica, uma celulase, ou seja, uma enzima que degrada essa ligação beta 1,4. Com isso, esses animais então conseguem liberar a glicose a partir da celulose no seu trato gastrointestinal e gerar energia então com esse polissacarídeo, ok? Bom, já a quitina, ela é um homopolissacarídeo linear, certo? Composto por resíduos de N-acetilglicosamina em ligações do tipo também beta 1,4, certo? A única diferença em comparação à celulose é que a glicose ela é modificada. Eu tenho aqui resíduos de glicose modificado, onde a hidroxila no carbono 2 ela é substituída por uma amina acetilada, certo? Então eu tenho aqui um grupo N-acetil no lugar de uma hidroxila no carbono 2, certo? Todas as características químicas e conformações discutidas na celulose se aplicam aqui também na quitina, certo? Com a inversão da orientação entre os monossacarídeos, a gente pode ver aqui que olha, um está para cima e outro está para baixo, certo? Além de formação de cadeias estendidas e rígidas, gerando então a estruturação aí, a rigidez para artrópodes, certo? Bom, diferente da celulose em plantas e da quitina em artrópodes, as bactérias e as algas elas contêm heteropolissacarídeos para a função de estruturação, diferente dos homopolissacarídeos que a gente viu até agora. Vamos começar falando então do peptídeo glicano, que é o componente que dá rigidez às paredes celulares bacterianas, certo? É um heteropolímero de resíduos alternados de N-acetilglicosamina com N-acetilmurâmico. Esses dois resíduos aqui, pessoal, eles também são derivados da glicose. O primeiro a gente já viu lá na quitina. O segundo é um resíduo que, além de um grupo N-acetil, aqui no carbono 2, ele vai ter um ácido murâmico no carbono 3, certo? Esses resíduos aqui, eles também são ligados por ligações beta 1,4, assim como na celulose e na quitina, gerando então um polímero que é linear estendido, certo? No entanto, as cadeias desse heteropolissacarídeo elas não interagem entre si. Na verdade, olha aqui nessa figurinha aqui dá pra gente entender melhor. Elas encontram-se unidas lado a lado por uma cadeia de aminoácidos, certo? Cruzando então aqui as cadeias de polissacarídeo, certo? Essa ligação aqui, pessoal, ela é chamada de ligação cruzada, certo? E esse conjunto aqui então de aminoácidos e de polissacarídeos é o que a gente chama de peptídeo glicano, certo? Esse peptídeo glicano ele envolve a célula bacteriana inteira e impede a lise celular dessa bactéria devido à entrada osmótica de água, ok? Algumas características interessantes da gente destacar aqui. Esse envelope formado, ele protege então a bactéria da lise osmótica e existem alguns mecanismos de defesa de alguns outros organismos que impedem o crescimento de bactérias. A gente pode citar aqui a lisozima, um exemplo de uma enzima bactericida que é capaz de hidrolisar as ligações beta 1,4 do heteropolissacarídeo. Essas enzimas, pessoal, elas estão presentes nas lágrimas, na saliva, como um sistema de defesa contra infecções bacterianas, certo? Além também de estar presente na clara de ovo, certo? Já a penicilina, um outro antibiótico muito conhecido aí, ela inibe a síntese do peptídeo glicano, certo? Ela não degrada o peptídeo glicano, ela inibe uma enzima chamada de transpeptidase, que ela é responsável por formar as ligações cruzadas, certo? Como ela impede então a formação do peptídeo glicano, a bactéria então ela torna-se mais sensível, uma bactéria mais fraca, resistir então à lise osmótica, ok? Já certas algas marinhas têm a parede celular contendo o agar,
que é uma mistura complexa de heteropolissacarídeos sulfatados e também ligados aqui por piruvato, certo? A cadeia formada, ela é gerada então por normalmente por dois tipos de resíduos de galactose. Normalmente o primeiro resíduo é uma galactose comum, certo? Unido aqui por ligação beta 4, olha, novamente, essa ligação é beta 4, a gente tende a formar então estruturas estendidas e lineares, certo? E o segundo resíduo aqui já é uma L-galactose modificada. Eu tenho aqui uma ligação éter entre o carbono 3 e o carbono 6, e nesse exemplo aqui, mais específico, a agarose, que ela não é tão substituída como outros polissacarídeos complexos, ela tem aqui apenas um grupamento sulfatado, certo? O agar, pessoal, assim como a agarose, ele tem uma propriedade muito singular de formar géis, tornando esse produto útil então para laboratórios de bioquímica, de microbiologia. Pode ser utilizado aí para formação de géis de agarose, muito utilizado na eletroforese, formação de agar bacteriológico, síntese de cápsulas de medicamentos, pois o agar ele dissolve-se prontamente no estômago e é metabolicamente inerte. Bom, e a gente finaliza por aqui essa nossa etapa da nossa aula sobre carboidratos, ok? Em caso de dúvida, não deixe de postar aí nos comentários, certo? Quem for meu aluno pode postar as dúvidas no Siga A, no fórum de dúvidas, e a gente finaliza por aqui então, ok?